Seja no estacionamento do shopping, do supermercado ou na casa noturna, quais as providências você deve tomar caso perca a comanda? Saiba o que pode ou não ser cobrado de você no quadro Seus Direitos. É muito frequente, especialmente entre jovens, entre frequentadores de bares, casas noturnas, fazer o uso da comanda para a consumação. Normalmente, esses bares, essas casas noturnas, elas oferecem uma comanda e, a partir daquela comanda, o usuário, na medida em que vai consumindo alimentos, bebidas, se obriga ao pagamento daquilo que consumiu ao término, por ocasião de sua saída. Até aqui tranquilo. O grande problema ocorre quando a pessoa perde a comanda ou tem a comanda extraviada. Há alguns estabelecimentos comerciais que chegam a cobrar R$100, R$200 da pessoa e normalmente alega que o avisou antes, dizendo, olha, se você perder a comanda, terá que pagar R$200, R$300. O incauto consumidor, aquele mais desavisado, acaba aderindo a essa exigência quando perde a comanda e paga esse valor. Pergunta-se, o que diz o Código de Defesa do Consumidor? O que diz a legislação brasileira a esse respeito? Há um preceito de direito constitucional, que está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ora, não existe lei que obrigue a pessoa a pagar o valor de uma comanda caso venha a perder, especialmente valores exorbitantes, especialmente valores que são abusivos. Assim sendo, nós orientamos a pessoa que tenha perdido sua comanda que possa tratar, negociar, chegar a bom termo, alguma solução que possa ser ideal para as partes envolvidas. Por exemplo, dizendo o que efetivamente consumiu. Alguém dirá, mas como fica nesse caso o empresário? Bem, o empresário ele assumiu um risco quando entregou a comanda. Melhor seria que ele adotasse um outro mecanismo. Por exemplo, entregar fichas, por exemplo, fazer um controle informatizado, nominal daquele cliente e a partir daí verificar o que ele de fato consumiu. Se ele perder a comanda, nenhum problema. Temos ali um documento de identidade que poderá, atrelado ao nome, verificar o que ele de fato consumiu. Enfim, o que não se pode é exigir que se pague valor abusivo. O empresário, o comerciante que exige tal valor, em verdade está praticando um crime. E esse crime no Código Penal é chamado de constrangimento ilegal. O que quer dizer isso? Quer dizer que o consumidor lesado, prejudicado, constrangido, pode chamar a polícia para se, dependendo do caso, até mesmo efetuar a prisão desse comerciante, desse empresário, que está exigindo um valor indevido, um valor abusivo, constrangendo ilegalmente uma pessoa a fazer algo que não quer. Constranger quer dizer obrigar alguém a fazer o que não quer ou obrigar alguém a fazer coisa diversa do que deseja. Nesse sentido, há crime, nesse sentido, há possibilidade de intervenção da polícia em favor do consumidor. Baixar softwares livres na internet se tornou uma prática comum. Mas vale a pena? Existe alguma obrigação que deva ser cumprida? Para falar desse assunto, recebemos o professor Jardel Fernandes da Costa, graduado em Ciência da Computação, especialista em Linux e professor do curso de Redes de Computadores da USCS. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, o que são os softwares livres? Bom, softwares livres são aqueles softwares que respeitam uma prioridade de desenvolvimento que diz respeito do seguinte, todo software livre ele tem que ser desenvolvido e quando você desenvolve ele pode ser utilizado por algumas pessoas, ele pode ser copiado, ele pode ser alterado e ele tem que ser distribuído. Esse é o conceito de software livre. Então, o software livre ele segue essa premissa, desenvolver, distribuir, alterar e redistribuir este software livre para que todos possam estar utilizando e se encontrarem defeitos, se encontrarem falhas em alguma codificação do software livre, poderem ajudar de alguma forma.
E existe alguma diferença entre software livre e código aberto? Não existe diferença entre software livre e código aberto. Na realidade, começam a existir as diferenças quando a gente fala de software livre com freeware, com shareware. Então, são softwares diferentes na sua concepção, mas que são utilizados para você poder estar fazendo uma série de atividades com o software. O software livre, por sua vez, ele foi o que eu falei respondendo a primeira pergunta. O software livre ele pode ser utilizado e pode ser alterado. E respeita uma comunidade, respeita aquela pessoa que desenvolveu esse software, que é diferente de um freeware, por exemplo, que você tem que respeitar aquela empresa que desenvolveu aquele determinado software. Então, como que eu posso dizer? Todo respeito por aquele software, tudo relacionado àquele software, quando é freeware, vai para determinada empresa que desenvolveu. Todo respeito do software livre vai para aquela pessoa que desenvolveu. Se não foi uma pessoa, se foram várias pessoas, é para eles que vão todo esse, vamos falar assim, esse respeito por esse software, ou essa utilização desse software dependendo de quem desenvolveu, de como foi desenvolvido. E quais são as vantagens de usar software com código aberto? Primeiro, custo, né? Porque hoje você não precisa pagar por um software com código aberto. Então, hoje quando você está sentado lá na sua estação de trabalho e você vê a necessidade de fazer a instalação de algum software, o primeiro pensamento que vem para aquelas pessoas que seguem a risca é: eu preciso comprar este software. Quando você faz uma pesquisa na internet, você acaba descobrindo que aquele mesmo software existe livre. Então, uma das vantagens é você poder instalar esse software livre a hora que você quiser, quando você quiser, sem depender de licenças para poder fazer a instalação desse software e que vai dar o mesmo resultado, talvez melhor, do que aquele software que é pago. Então, uma das vantagens que eu vejo para software livre é essa. Uma desvantagem que eu vejo para software livre, e eu acho importante falar tanto de vantagens quanto de desvantagens, né? Claro. Uma das desvantagens que eu vejo para software livre é você ter o conhecimento para poder fazer a instalação, a configuração, fazer o trabalho em si com esse software livre, porque é dito, hoje, quando você fala de um software que foi desenvolvido para um ambiente Microsoft, é bem diferente do quando você fala de um software que foi desenvolvido para um sistema operacional livre, que é compatível com o sistema operacional da Microsoft. Compatível, que eu quero dizer não é compatível. Eu tenho sistema operacional da Microsoft e eu tenho sistema operacional livre. Quando você faz a instalação e configuração de softwares livre num sistema operacional livre, por exemplo, o Linux, o seu conhecimento tem que ser um pouco mais avançado para poder fazer a instalação e configuração. É diferente no sistema operacional da Microsoft, que você faz, por exemplo, é até um jargão que a gente usa, Next, Next, Finish. Então, para você instalar um software na Microsoft, você clica em Next, depois em Next e depois Finish. Quando você fala de software livre, num sistema operacional livre, no caso o Linux, não existe apenas o Next, Next, Finish. Existe o Next, um monte de configurações, mais o Next, outras configurações, mais o Next, e o Finish vai estar 5, 6, 7 etapas depois. Então, o seu conhecimento, e eu vejo isso como uma desvantagem, e talvez é por isso que os softwares livres não são tão populares ainda hoje. Por quê? Porque a pessoa que tem que fazer a instalação de software livre, ela tem que ter um conhecimento muito maior do que uma pessoa leiga que usa o sistema operacional da Microsoft e os seus respectivos softwares para um trabalho universitário ou algo parecido com isso. Então, eu elenco essa vantagem e essa desvantagem. A vantagem é porque você não tem custo para um software livre e a desvantagem é que você precisa ter um conhecimento um pouco superior para poder fazer a implementação de softwares livre.